mas tão maravilhado com as nossas adolescentes esta manhã, sabem? A pequena Fefé e Fifi, sabem? Com os 16. E elas vêm à igreja, mais ou menos garotinhas, essa idade, querem se ver bonitas, sabem? Com o cabelo todo enrolado no alto da cabeça, notei que enquanto eu pregava, ele ia soltando. E depois de um tempo, estavam soprando do rosto, os cachos todos desfeitos. A filhinha da irmã Downing, eu anotei, e a pequena do irmão Collins, qual o nome dela? A pequena Betty. Eu ri um pouquinho comigo mesmo, mas vi toda a beleza, sabe? Todo arrumado, então logo estava. Bem, que Deus as abençoe, queridas, vocês são bonitas para mim mesmo assim. Isso mesmo. Bonito é ter um bonito espírito que vem, senta-se em reuniões assim e ouve o Evangelho, é o que torna uma moça bonita. E acho que qualquer rapaz de verdade com quem vale a pena se casar pensa o mesmo. É verdade. Isso é bom. Alguém concordou comigo? Isso mesmo. Muito bem. Creio que é a verdade. Amém. Agora não é estranho. Abri logo em Daniel 9, quando abri minha Bíblia. Agora costumo dizer a todos que não tirem o paletó se tiver um buraco na camisa, assim espero que a minha não tenha, mas já vi o tempo em que não conseguia tirar um buraco na camisa, com certeza, e acho que esta não tem. Agora, quanto a mim, creio que pela audiência apreciamos a presença do Espírito Santo esta manhã. E apreciamos o companheirismo e a presença uns dos outros. Quão doce, quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o precioso azeite da unção que escorre pela barba de Arão, a orla das suas vestes. Fui comer hoje no Blue Board. Quem encontrei ali será o irmão Bill aqui e a irmã Dal sentada ali, comendo um frango frito mais apetitoso que já havia, aproveitando e deixar água na boca, você sabe. Subi as escadas e encontrei uma grande parte da igreja lá em cima e quiseram até pagar o meu almoço. Agora foi muita bondade, agradeço por isso. Quando cheguei em casa, lavei o Billy, uma caixa de tomates que alguém me trouxe lá daquele estado bonito e fresco da Georgia. Não digo que está tão fresco nessa época. Então me encontrei com um rapazinho lá fora, estava saindo das minhas entrevistas esta tarde, passando pela igreja, cerca de 1h30 atrás. O pequeno jovem lá disse, eu disse, está quente? Ele disse, está mesmo. Percebi que ele era da Georgia, então ele disse, está quente mesmo na Georgia. Bem, estamos tentando escapar de um lugar mais quente, nós estamos. É isso que nós estamos aqui. Muito obrigado, amigos, por toda a sua bondade. O que eu faria sem vocês? O que eu faria sem vocês? Se eu não tivesse ninguém que me amasse, ninguém que ouvisse a mensagem, toda a minha mensagem não serviria para nada, não posso pregá-la, postes telefônicos e árvores não me entenderiam. Tem de ser pessoas como vocês que ouvem e quando vêm sentam num lugar quente como este. A minha esposa disse que parecia estar torrando lá atrás desta manhã, e ao ver pessoas às vezes enfermas que estão sentadas nessas reuniões assim, Deus lhes dê um belo e agradável lar na glória, a minha oração. E espero e confio que Ele dará. Agora, vejamos, meu paletó, alguém o tirou daqui, e tenho de ler um pouco esta noite. Quantos estão gostando das primeiras partes disso? Oh, se não estivesse tão quente, continuaríamos por toda semana com o livro de Apocalipse. Eu o amo, vivo nele. E orem por mim esta semana, pois domingo que vem, eu querendo o Senhor, tenho de me defrontar com isso, posicionar estas semanas. E nada sei sobre isso. E assim vou confiar no Senhor que Ele terá a resposta para mim. E eu li o que vários homens falaram sobre isso, escreveram sobre isso,
E as notas de rodapé aqui do Dr. Scofield, um grande erudito, mas com certeza eu não poderia concordar com ele em muitas das suas notas de rodapé, porque eu não consigo entender assim onde tem que formar um quadro certo. Agora, se vocês estivessem montando um quebra-cabeça, eles logo dizem, essa vai aqui em cima. Não, estou certo de que vai aqui em cima. Bem, você tem que olhar aqui no seu desenho para ver o que está fazendo, então se não fizer isso, deixará a sua cena toda confusa. Agora, se você tivesse a foto de uma grande e bela zona rural e uma vaca pastando no topo de uma árvore, agora não estaria certo? Estaria, pois ela não passa em cima de uma árvore. Então é assim, se o Espírito Santo não une essa escritura, então você tem o grande quadro da redenção completa. É o que queremos, a verdade. E até conhecermos a verdade, deixaremos isso de lado. Então, quando Deus nos der a verdade, então falarei sobre isso. Sabem, acho que o irmão Bryce Lauder e alguns dos veteranos aqui, que começaram há muito tempo lá atrás, houve uns, acho que nos primeiros 3 ou 4 anos do meu ministério aqui no Tabernáculo, eu me pregava sobre o assunto do inferno, porque eu não conseguia distinguir se era um lugar ardente, se era uma sepultura. Toda vez que a palavra falava sepultura, eu pegava a tradução e dizia Hades. Hades é a sepultura. Toda vez que falava do inferno, Hades, a sepultura. E deixei isso de lado até realmente descobrir do que falava, então preguei sobre o inferno. Assim, quando realmente descobri o quadro inteiro e vi onde se encontrava. Eu sinto que um ministro é responsável perante Deus pelo que diz a essa congregação, porque vai se apegar a isso. Assim, se eu fizer que se apeguem ao lugar errado, então vai chegar a hora em que esse ponto aqui se apegam ceder. Estão vendo? E naquela visão que o Senhor me deu um tempo atrás, quando aquele que falava comigo disse: você será julgado pelo evangelho que prego. Disse: prego o mesmo que Paulo e os demais pregaram. E todos aqueles bilhões de vozes gritaram: estamos descansando nisso. Estão vendo? Certo. Assim quero continuar esta noite agora, para não demorarmos muito. E não se esqueçam, esta manhã tem algumas anotações aqui. Esta manhã eu falei sobre Daniel no cativeiro. Gabriel vindo a ele e eu instruindo sobre o futuro. Foi o que vimos esta manhã, a instrução do futuro. Agora, esta noite, falaremos sobre o propósito sexto da visita de Gabriel a Daniel. Domingo que vem, querendo o Senhor, posicionando as 70 semanas, onde se localiza no elemento do tempo. E onde estamos? Agora, se apenas pudermos encontrar isso e tornar confiável, inegável, então saberemos exatamente a hora em que estamos vivendo. Agora, não saberemos quando ele virá, ninguém saberá. O próprio Jesus não sabe. Ele disse que não sabia, disse que só o Pai sabia, nem os anjos, nenhum de nós sabe quando ele virá, mas podemos dizer a hora em que estamos vivendo, saber quão perto podemos estar. Agora, para uma pequena recapitulação, porque os rapazes estão gravando fitas, os gravadores estão funcionando lá na sala, e as fitas, claro, elas são enviadas a todos os lugares. Agora, a lição desta manhã, depois de recapitularmos os capítulos 4 e 5, então paramos começando com o capítulo 9 de Daniel. E agora, esta noite, continuaremos com o capítulo 9, antes de abordarmos isso, inclinemos a cabeça por um momento e falemos com o autor da palavra. Nosso bondoso Deus, estamos certos de que conheces a intenção do nosso coração. Sabes porque estamos aqui. E sabes que não viemos esta noite só porque pensamos que seria um bom lugar para vir, relaxar um pouco à tarde. Pai, não creio que haja uma pessoa aqui com esse propósito. Creio que estamos aqui esta noite porque estamos profundamente sinceros, honestos e queremos conhecer, assim diz o Senhor. Amém, amém. Nós te amamos, Senhor, e amamos a tua palavra. Se esse lugar que tu proveste para nós, apenas um teto sobre a nossa cabeça e estes blocos,
e concreto, estamos gratos a Ti pelo lugar. E pensamos em nossos antepassados que nem tiveram esse privilégio. E isso nos leva a inclinar o coração de vergonha, Senhor, até mesmo por reclamar. Agora, Pai, rogamos que nos abras a Escritura esta noite. Vem, caminha junto a cada um de nós enquanto seguimos por esta estrada esta noite. Fala-nos como falaste aos que iam de Jerusalém para Emaús, para que quando o culto terminar esta noite, possamos ir aos nossos lares e dizer, porventura não ardia em nós o coração ao ouvir-o falar por meio da sua palavra. Abençoa a leitura. Abençoa meus fracos esforços, Senhor. Abre a minha boca para o que é verdade e fecha para o que é errado. E recebe glória para Ti. E glória no Teu povo, para que vejam a hora em que estamos vivendo e a breve vinda do Senhor Jesus. Pois pedimos em seu nome, o nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, para recapitular nossas escrituras um pouco, vimos que Daniel esteve em cativeiro por 68 longos anos. Imagine. Agora vocês, de seu papel e lápis, que não anotaram esta manhã, podem anotar esta noite. De 606 a 538 AC. Tirem 538 de 606, dá 68 anos em que Daniel esteve em um cativeiro, sem igreja para ir, sem sermão para ouvir nada, mas tinha alguns livros, alguns pergaminhos, tinha um profeta, antes dele havia profetizado e foi Jeremias. Agora, ao estudar as Escrituras, ele viu que o tempo estava se acabando, que o tempo dos 70 anos, Daniel creu solenemente em cada palavra que o profeta Jeremias falou. Aleluia. E digo quanto a isto, a minha classe esta noite, devemos crer em nossos profetas? Amém. Sim, Senhor, pois a palavra do Senhor veio aos profetas. Amém. Eles têm, assim diz o Senhor. Amém. E um profeta verdadeiro nunca diverge da palavra do outro profeta. Eles nunca farão dizer algo que não disse. Dirão justo o que o verdadeiro profeta disse. Isso os torna profetas. Então, quando entendem isso, então predizem o que está por vir, sabendo disso, com temor no coração, para não dizerem algo errado e que desencaminhem alguém. Nunca queremos fazer isso. Queremos estar absolutamente certos de que temos a palavra do Senhor antes de dizermos assim diz o Senhor. Entendem? Deve ser uma mensagem absoluta e direta do trono de Deus ou nunca deveríamos dizer. Agora, enquanto estudava as Escrituras, ele viu que os 70 anos estavam acabando. Assim, estamos lá há 68 anos, restavam 2 anos no futuro até Deus restaurar seu povo à sua terra natal. Enquanto estava em oração, vimos que houve um poderoso anjo que veio do céu. Alguém sabe o nome dele? Gabriel. E ele é o anjo à igreja judaica. Quantos sabem disso? Em todo lugar é Gabriel. Gabriel é o mensageiro à igreja judaica. Veio a Maria, veio a Zacarias. Sempre é Gabriel. Ele é um dos grandes anjos do céu. Não trouxe ele, o nosso irmão Daniel, uma saudação tão maravilhosa da parte de Deus? Oh, Daniel, muito amado. Não lhe faria bem pensar que Deus amou você? Se eu não fosse muito amado, gostaria de saber que eu sou um pouco amado lá em cima. E vocês? Claro. Ele pensa de mim de vez em quando. Isso me daria vontade de gritar ou pensar que ele se importa até comigo. Temos a garantia de que ele cuida de nós, pois ainda éramos pecadores. Cristo morreu no nosso lugar, irmão. E agora, sendo que éramos estrangeiros para Deus, agora nos aproximou de Deus e nos deu o penhor da nossa salvação, que é o Espírito Santo. Uma fé ali que nos eleva acima das coisas do mundo e passamos por cima delas. Isso é glorioso, não é? Amém. Muito bem.
Enquanto orava, Gabriel veio e não só lhe disse que haveria só mais 2 anos antes de voltarem para a terra natal, mas lhe contou todo o destino daquela nação. Pensem nisso. Todo o destino, cada jornada na terra, Gabriel explicou a Daniel. Disse que foi enviado para contar a Daniel esta grande coisa. Como aquele profeta deve ter se sentido. E ele lhe disse que 70 semanas estavam determinadas sobre o povo até a consumação, que é o tempo do fim, para que tudo termine, a consumação. Ele disse, há 70 semanas. Alguns atribuem isso a meses, alguns a dias, alguns... Se na verdade são apenas semanas, totalizam apenas uns 2 anos e 3 meses, ou 1 ano e 3 meses, e vejam, é aí onde temos de descobrir para sermos verídicos. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Para quê? Sobre o povo de quem foi determinado, o povo de Daniel, os judeus. Para que foi determinado? Não só sobre Daniel, mas sobre a cidade santa de Daniel. Vejam, a cidade santa de Daniel. Agora, a classe, qual era a cidade santa de Daniel? Jerusalém. E agora vamos abordar, talvez, chegar a isso esta noite. Onde era Jerusalém? Quem fundou Jerusalém? Já pensaram nisso? Quem fundou Jerusalém? Quando foi fundada? Vamos entrar nisso daqui a pouco. Quem fundou Jerusalém? Que coisa. Pequenininha e meio escondida, mas isso com certeza fala. Sim, Senhor. Quem fundou Jerusalém? E quando foi fundada? Muito bem. E essa é a cidade santa de Daniel. E entendemos que essa cidade que agora tem sido uma maldição por 2000 anos, será reconstruída, restabelecida. E a adoração no templo será estabelecida justo como era no princípio. Isso mesmo, Jerusalém será agora. E haverá um sacrifício diário, oferecido de novo, bem como era no princípio. Vamos entrar na maior parte disso, acho, esta noite, ou em muito disso. Agora, quero que saibam, amigos, que entrando nessas coisas, claro que eu estou deixando de fora semanas de ensino, mas só abordando isso superficialmente para que quando o clima esfriar ou mais adiante, quando entrarmos naqueles 7 selos, 7 taças, 7 trombetas, eu possa referir ao passado e dizer, lembram-se das 70 semanas de Daniel, lembram-se da era da igreja quando subiu e o que aconteceu, e essas 70 semanas de Daniel abrangem desde a subida da igreja até a volta da igreja. Esse é o período que corre. Agora, não todas as semanas de Daniel, parte delas, 70 semanas estão determinadas. Agora houve um propósito sexto em sua visita, dizendo-lhe o que ia acontecer. Agora houve um propósito sexto em sua vinda. Agora, esta noite, acho que continuaremos aqui nas Escrituras a partir de onde estávamos esta manhã, onde indica que houve um propósito sexto. Aqui estamos. Agora vemos que houve o propósito sexto, uma delas. Agora vejamos o capítulo 4, o versículo 24, do capítulo 9 de Daniel. E 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Agora lembrem-se, isso é tudo que a jornada dos israelitas terá nesta terra. Estão determinadas, 70 semanas estão determinadas, é tudo que é repartido aos judeus. Sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade. Portanto, estas 70 semanas agora, não percam isso, revelarão desde aquele tempo até o fim dos judeus e também até o fim de Jerusalém. Até que se edifique uma nova cidade.
Agora, espero entrarmos bem profundamente nisso esta noite. Estão determinados sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. Para quê? Para cessar a transgressão. O que ele lhe disse agora, ele estava tentando descobrir quanto tempo ia levar. Sei que estamos no tempo do fim. Como estamos agora, Senhor? Quantos desta classe esta noite creem que estamos no tempo do fim? Amém. Obrigado. Estamos no fim. Agora estamos tentando descobrir por Deus quanto tempo vai levar. Em que dia estamos vivendo? É por isso que estamos voltando e citando esses profetas e tal, e tentando descobrir onde estamos. E foi o que Daniel fez. Voltou o rosto para Deus. Quantos leram Daniel 9 hoje? Levantem a mão. Muito bem. Vocês veem sua oração como ele fez sua confissão do seu povo e sua confissão de si mesmo. Ele queria ter certeza de saber quando deveriam voltar, pois queria aprontar as pessoas para voltar. Agora, o que eu estou tentando fazer é ver quando subiremos e aprontar as pessoas para subirem, que estejam prontas, e dirigimos o rosto a Deus através de orações e súplicas para descobrir, Senhor, em que hora estamos vivendo. Vimos todas essas coisas acontecendo, vemos o mundo em caos, vemos o tempo próximo. A escritura está na parede, tudo o que Deus disse. Ouvimos nosso presidente falando de outra guerra chegando agora mesmo. Ouvimos predição, em algumas horas após a guerra, está previsto que as nações não passarão de pó vulcânico. E sabemos que a teremos. Assim sabemos que antes que isso aconteça, a igreja tem de ir. Assim, Senhor, onde estamos? Por isso que creio que Ele nos fará saber. Voltamos o nosso rosto para descobrir. Agora, primeiro vamos descobrir. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade para cessar a transgressão, e para dar fim ao pecado, e para expiar a iniquidade, e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Esse foi o propósito sexto da visita de Gabriel. Agora, comecemos. Número 1. Se quiserem marcar vocês que têm lápis, número 1. Cessar a transgressão. Essa é a primeira coisa. Agora, cessar a transgressão de Israel, que transgrediu contra Deus, será desviar de Jacó as impiedades. Agora, para encontrar isso, voltemos a Romanos, no capítulo 11 de Romanos, e começa com o versículo 21 de Romanos 11. Agora vamos, o que? Cessar as transgressões. Romanos 11, 21. Muito bem. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, que eram quem? Israel, teme que não te poupe a ti também. Agora quero que quando forem para casa leiam todo esse capítulo 11. Estou lendo isso para marquem todo o capítulo 11 e leiam. Não te poupe a ti. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus para com os que caíram, mas para contigo benignidade, se permaneceres na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Vejam, dizendo que haverá um tempo em que os gentios serão cortados e Israel voltará. Porque se tu fostes cortado da natural oliveira brava de gentios, e contra a natureza foste enxertado, éramos contrários à natureza, estranhos, sem misericórdia, sem Deus, sem esperança alguma em Deus, por sua misericórdia, para nos dar uma chance, cortou o justo Israel, por causa das transgressões, e os deixou de lado.
oliveira boa, e introduziu uma oliveira brava, contrária à natureza. Na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Muito bem. Continuemos a ler, porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não sejais sábios em vós mesmos, que a seguida veio em parte sobre Israel, vem a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. Até Deus terminar de tratar com os gentios, Israel foi cegado. Eles se desviaram em pecado e em transgressões contra Deus, porque Deus lhes cegou os olhos, para que fôssemos enxertados. Entenderam? Amém. Versículo 26 agora. E assim todo o Israel será salvo. Amém. Deus os cegou propositalmente por você e por mim. Eles não podem ver porque Deus os cegou. E todo o Israel, o verdadeiro Israel, será salvo. Amém. O que o anjo disse? Glória. Aleluia. Para cessar a transgressão de Israel, vim para lhes dizer que chegará o tempo em que a transgressão de Israel cessará. Deus cortará aquele ramo bravo, ele enxertará de novo aquele ramo verdadeiro. Às vezes faz meu coração pular ver aquelas pobres e tristes pessoas cortadas lá, não sabendo para onde estão indo, e pensar que Deus, em sua misericórdia, fez isso para que ele pudesse ser salvo. Cegou os seus olhos para não verem seu próprio Messias, tapou os seus ouvidos para que não o pudessem ouvir, ainda assim viram seus milagres e viram seus milagres e coisas que ele estava fazendo. Mateus, creio eu, capítulo 12 ou capítulo 8 ou 12 disse: embora Jesus tivesse feito tantos milagres, ainda assim eles não podiam crer, porque Deus disse: eles têm olhos e não podem ver, e ouvidos e não podem ouvir, para que vissem com os olhos e ouvissem com os ouvidos e eu os convertesse. Mas para que pudéssemos ter uma chance, ele puxou a cortina sobre os olhos dos seus próprios filhos, fez sair da mesa seus próprios filhos e os entregou à magreza de espírito, para que ele pudesse encontrar, que tivéssemos uma chance de viver dando-nos vida. Versículo 26 de novo. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Sim, ele virá ao monte Sião um dia destes, no monte das oliveiras, eles o reconhecerão, e todo Israel saberá que é ele. Será o fim para os gentios então. Aquele ramo que foi enxertado, Deus tirará dele o fruto que foi colhido, e aquele ramo bravo será. E agora lembrem-se, aqui atrás, enquanto leem, ele disse: se aquelas raízes foram santas e aquelas raízes foram uma raiz santa, também o fruto que sai dessa santa raiz dá fruto santo. Amém. E se essa raiz foi Jesus Cristo, o qual é tanto a raiz como descendência de Davi, se aquela vida estava nele, veio através da geração judaica e foi cortada deles e seus olhos cegados, para que pudéssemos ver, nossa vida terá de seguir o padrão daquele ramo bendito. Amém. Sim, irmão. Amém. Isso mesmo. Aleluia. Deus os cortou intencionalmente e cegou os seus olhos para que pudéssemos ter uma chance de ver, dando-nos uma oportunidade, e andamos por aí como se fôssemos alguém. Paulo nos diz aqui:
Acautelai-vos, como fazeis isso? Acautelai-vos, pois, se Deus não poupou o ramo natural, como terá ele mais misericórdia do ramo bravo, que já está. Assim, andamos por aí dizendo, sou presbiteriano, sou metodista, sou batista, sou pentecostal. Isso não significa nada para Deus. Você tem que nascer de novo daquele Espírito que veio da raiz, mas ele veio. Agora, lembrem-se, ele não está falando dos gentios. Isso é que aqui para que vejam onde os gentios têm sua chance. Mas ele veio para cessar a transgressão, dar um fim nela. Agora, se voltarmos a Daniel outra vez e veremos isso em Daniel, encontramos aqui o versículo 24. Muito bem. Para cessar a transgressão. Para cessar o quê? Para cessar a transgressão de Israel. O que é uma transgressão? É ir contra algo. Uma transgressão contra mim é fazer um mal a mim. Transgredir contra você é fazer um mal a você. Assim Israel fez um mal a Deus. E nesta 70ª semana, o que vai acontecer? Deus vai cessar a transgressão de Israel. Cessar a transgressão será desviar de Jacó a impiedade. Então todo Israel nascerá de novo. Todos eles receberão o Espírito Santo. Agora, número 2. Anote isso em seu papel. Poderíamos ficar muito tempo nisso, mas não quero começar a pregar sobre isso. Só quero lhes falar para que possam ver de perto. Quando entrarmos nesses 7 selos, então, vocês seguirão em frente através da igreja, através dos selos, através das pragas e saberão onde estamos. Muito bem. Número 2. Dar fim aos pecados. Agora vamos ler de novo Daniel, para cessar transgressão e dar fim aos pecados. Esse é o segundo propósito da sua vida. Primeiro é acabar com a transgressão de Israel e para dar fim aos pecados, onde Israel pecou, onde eles cometeram o seu pecado vital, onde eles se separaram de Deus. Agora, ouçam com atenção, vamos abrir em São Mateus 24. E é aqui onde Israel cometeu o seu erro fatal. É aqui onde cometeu o seu último pecado. E o motivo de estar nessa condição hoje, Mateus, capítulo 27, do Evangelho de São Mateus. E versículo 25 do capítulo 27. Vamos começar com o versículo 21. Respondendo, o presidente disse-lhes: qual desses dois quereis vós que eu solte? E eles disseram: Barrabás. Agora lembrem-se, isso é em Israel, Barrabás. Disse-lhes Pilatos: que farei então de Jesus chamado Cristo? Ouçam. Disseram-lhe todos: seja crucificado. Lembrem-se, esse é o Messias deles que Daniel disse que viria. Lembrem-se de hoje de manhã, eles estão aqui. Ele será cortado não por si mesmo, nada que ele tenha feito, seja crucificado. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamaram, dizendo: seja crucificado. Então Pilatos, vendo que nada aproveitava antes, o tumulto crescia, tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: estou inocente do sangue deste justo. Considerai isso. Ouçam, aqui está o erro deles, aqui está o pecado deles. E respondendo todo o povo, disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Foi aí onde erraram.
Ele estava dando fim ao pecado para eles. Como ele poderia fazer outra coisa senão perdoá-los, sabendo que teve que cegar seus olhos para que pudéssemos entrar? Foi como seus próprios filhos clamando pelo seu sangue. Estavam cegos e ele sabia que estavam cegos. Foi por isso que ele clamou por perdão para eles. Perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que estão fazendo. Estavam cegos. Por nossa causa foram cegados. Em sua incredulidade fizeram isso. Mas quando ouviram outra vez, amém, dar fim ao pecado. O que é pecado? Incredulidade. Eles não criam que aquele era o Messias. Eles não podiam vê-lo como Messias. Ainda assim ele fez todo o sinal que o Messias ia fazer. Mas eles não podiam vê-lo. Eles estavam cegos. Então quando você vê as pessoas dizerem: não creio em cura divina, não consigo ver esse batismo do Espírito Santo, não fique irritado com elas. Eles estão cegas. Dizem: não consigo ver essa mensagem da sua vida, não consigo ver esse batismo do Espírito Santo, não consigo ver a semente da serpente, não consigo ver essas coisas. Estão cegos e não sabem. Apenas orem por eles. Muito bem, em sua incredulidade. Mas quando ouvirem, quando ele vier outra vez a fim a incredulidade deles, que coisa! Vamos abrir primeiro em Gênesis 25, capítulo 45. Eu pegaram um tipo disso. Tenho anotados aqui alguns de Gênesis 45. Vocês que estão tomando notas. Oh, como amo este bom e velho Evangelho. Ei, glória a Deus. Aleluia. Muito bem, agora sabemos onde estamos. Vocês estão me ouvindo bem na parte de trás da igreja? Levante a mão, você pode me ouvir. Coloque isso um pouco mais perto. Agora vamos ler uma porção desta escritura. Quero que ouçam. Vocês que não estão com sua Bíblia, vocês que estão com a sua Bíblia, é Gênesis. Primeiro, vamos começar com o capítulo 44, começando com o versículo 27. E José era um tipo perfeito de Cristo. Sabemos disso. Quantos sabem disso? Odiado por seus irmãos. Por quê? Porque era espiritual, tinha visões, interpretava sonhos. Era um homem espiritual entre seus irmãos e eles o odiavam. E seu pai o amava. Jesus também foi odiado pelas igrejas denominacionais, mas amado por seu Deus Pai, porque o odiavam, porque ele era espiritual, porque disseram que ele era um adivinho, um diabo. Lembram-se do que os irmãos de José lhe disseram? Lá vem aquele sonhador. Estão vendo? Vejam, a mesma coisa. Venderam José por quase o mesmo preço pelo qual Judas vendeu Jesus, 30 moedas de prata. Lançaram-no numa vala e foram e disseram ao pai que algo o tinha matado, que estava morto, mas ele foi levantado da vala. Cristo foi lançado numa cova e foi levantado. E ali foi o que havia na terra. Amém. José foi para a destra de Faraó e Jesus foi para a destra de Deus. Isso antes da sua exaltação. Jesus, antes de ser exaltado, passou por tentação. Ora, creio que foi Billy Sunday, o grande evangelista, que disse: cada árvore tinha 1 milhão de anjos sentados nela naquele dia da crucificação. Disse: apenas solte a mão e aponte para nós, mudaremos essa cena aqui. Mas ele não podia fazê-lo. Caifás disse: ele se salvou, a outros não pode salvar. Ele não sabia que estava fazendo um elogio. Se ele tivesse salvo a si mesmo, não poderia salvar outros. Assim, ele se entregou para salvar outros. Vejam, estão cegos a isso. Agora eles... Então, quando ele estava lá, em sua exaltação, antes da sua exaltação, sua tentação, lembrem-se, José foi posto na prisão porque era inocente. O general israelita chamado Potifar partiu em viagem. Ele tinha uma bela esposa e sua esposa mandou José entrar em casa para fazer algo e tentou fazer com que José fizesse algo errado, e ele foi leal a Deus. Eu lhe digo, ele sempre: vocês mulheres, eu as repreendi, agora vou defendê-las por um minuto. Entendeu? A mulher é o vaso mais fraco. Sei que não pode haver um homem mau antes de haver uma mulher má, mas
Homens que sabem disso, homens que sabem que são filhos de Deus e se aproveitam de uma mulher. Que vergonha! Não importa o que ela faça, ela é um vaso mais fraco. Você sabe disso? Se ela se desviar agir contrário a uma dama, pegue-a pela mão e fale com ela como uma irmã. Você é um filho de Deus. Não lhes faça coisas más. Olhe para José, ele foi um exemplo para você. E quando a esposa de Potifar, aquela bela mulher ilustre, a mais alta, uma das mulheres mais importantes que havia no país, implorou-lhe e persuadiu-o, e ele se virou, e ela o pegou, tentou abraçá-lo, e ele se sacudiu até tirar seu manto e fugiu dela. Sim, senhor, e quando ele entrou, mentiram sobre ele, disseram que ele entrou para violentá-la, e ele deixou seu manto lá, e por isso ele foi para a masmorra. Mas a masmorra, Deus estava com ele, não importava onde ele fosse. Ele era um tipo de filho da prosperidade, tudo o que José fazia prosperava, e quando Jesus retornar no milênio, por isso que os desertos florescerão como a rosa. Tudo que ele fizer prosperará. Ele é o filho da prosperidade, seja onde você colocasse José, ele era abençoado. Onde quer que Jesus esteja abençoado, então receba o coração e seja abençoado. Vemos agora que José então foi posto numa prisão. E na prisão havia 2 homens, um deles se perdeu e o outro se salvou. Jesus, em sua tentação na cruz, um ladrão se perdeu e o outro foi salvo. Quando foi exaltado, ele foi à destra de Deus. Quando José foi exaltado, ele foi à destra de Faraó. E ninguém podia falar com Faraó sem primeiro falar com José e ter permissão. E quando José saiu do palácio, ó, que coisa! Quando José saiu do palácio, as trombetas soavam e homens corriam à frente dele dizendo: dobrem o joelho, José está vindo. Amém. Quando Jesus vier da destra da majestade acima, as trombetas soarão e todo o joelho se dobrará e toda língua confessará: Jesus está vindo. Com certeza. Vai ser. E lembrem-se, quando ele foi rejeitado por seus irmãos, o que ele fez? Ele recebeu uma esposa gentia, recebeu uma esposa egípcia. Quando Jesus foi separado dos seus irmãos lá atrás, os judeus, ele se casou com uma noiva gentia. Mas agora, depois de anos, depois de filhos terem nascido, Efraim e Manassés, ele tinha uma família. Então, certo dia, seus irmãos vieram visitá-lo. Ora, conhecemos a história, como ele colocou a coisinha lá para fazer-nos voltar, e agiu como se nem soubesse falar a língua deles. Tinha um intérprete para o hebraico, quando ele mesmo era hebreu, e o irmão deles tinha vindo, eles não reconheceram. Ele era um poderoso príncipe. E agora mesmo Cristo visita os judeus, cura seus enfermos e tal, e ainda não sabem quem ele é, esse Messias. Vamos começar com o versículo 27 do capítulo 44. Então disse-nos teu servo, meu pai: vós sabeis que a minha mulher me deu 2 filhos, e um ausentou-se de mim. Que ele era José, aquele com quem estavam falando. E eu disse: certamente foi despedaçado e não tenho visto até agora. Se agora também tirar avisar este da minha face. E lhe acontecer algum desastre, fareis descer as minhas cães com aflição à sepultura.